partindo daqui que eu entraria na questão mais específica do poder autocrático e do autoritarismo, retomando aquilo que eu próprio tenho vindo a construir em conjunto com a Ariana, agora é com a professora Ariana Costa, que é o paradigma da instrução, que é um paradigma que se define, em larga medida, de uma forma muito sintética, digamos assim, é um paradigma que se define por entender que a função da escola é redimir os seus alunos da sua incompetência e da sua ignorância. E, portanto, face a pessoas que são incompetentes e são ignorantes, mesmo que não sejam, é assim que elas são entendidas, é preciso que o professor prescreva modos de pensar e de agir. E prescreve modos de pensar e de agir que muitas vezes consubstanciam em modos de pensar e de agir que só admitem as boas respostas. Pode aparecer uma resposta boa, mas que não corresponda à resposta prescrita, essa resposta deixa de ser válida. Temos alguns exemplos, infelizmente, no caso da matemática. Estou a pensar num estudo feito no Brasil sobre 10 na escola, 10 na vida, 0 na escola, em que crianças que em Salvador, as crianças que fazem vendas na rua, utilizam a matemática cotidianamente, quando chegam à escola, esses saberes matemáticos são absolutamente desvalorizados. Porquê? Não correspondem àquilo que foi prescrito. Neste caso, o conhecimento, que é outra dimensão fundamental, é sempre entendido como um processo que se oferece a alguém. É um processo pronto e acabado. É um presente pronto e acabado que eu ofereço a alguém. E essa pessoa, de facto, limita-se a aceitar esse presente e utilizá-lo. Portanto, não tem qualquer... A possibilidade de alguém interpelar esse conhecimento é uma possibilidade que está absolutamente coartada no paradigma da instrução. E digamos que a questão do autoritarismo e do poder autocrático está aqui neste esquema. Não está propriamente na maldade ou na crueldade de alguém. Está nesta visão do mundo e nesta visão de escola. Portanto, trata-se de uma relação de dominação, não por questões de maldade, trata-se de uma relação de dominação por questões de visão do mundo, visão de escola, de projeto político de educação. E, portanto, é o Merriot que nos diz que esta relação de dominação pode assumir várias. Pode ser realizada através de várias operações. E é interessante, olhando para este slide, perceber que a dominação não ocorre apenas por coerção ou por adestramento, como muitas vezes tende a ser entendido. A dominação pode ocorrer por sedução, como diz o Merriot, quando a função do professor é conquistar o espírito do aluno em vez de mobilizar a sua vontade, ou por uma manipulação, quando se promove a conformidade dos alunos com o saber estabelecido, conduzindo-os a agir e a compreender, sem que eles percebam as razões porque é que o fazem. E já agora lembro-me que tivemos um ministro da Educação, o professor Nuno Crato, que dizia isto exatamente. Dizia, mas porquê é que os meninos têm de compreender o que andam a fazer em matemática? Há coisas que não têm que ser compreendidas. Primeiro são memorizadas, primeiro só rotinas são estabelecidas e depois um dia eles irão compreender. Portanto, não se trata propriamente de nenhum tipo de maldade, por mais que isto nos possa irritar. Trata-se de uma visão do que é o mundo, do que é a escola, do que é ser aluno, e qual é a função da escola e a função dos professores. E diria que isto não é uma coisa que diz apenas respeito ao professor Nuno Crato, que é um homem conservador. Eu conheço algumas pessoas situadas à esquerda do espectro político que pensam exatamente a mesma coisa. Portanto, importante aqui é libertarmos a discussão sobre poder e autoridade de alguma coisa que acontece apenas em função de relações interpessoais. É verdade que é através de relações interpessoais que as relações de dominação se manifestam, mas elas manifestam-se em função de alguma coisa que é anterior a essas relações. São os compromissos culturais e epistemológicos que as justificam. Ou seja, o poder autocrático não pode ser entendido em função apenas da dimensão do autoritarismo relacional, já que esse autoritarismo relacional é produto e condição do autoritarismo cultural e epistemológico que caracteriza o paradigma da comunicação. Isto leva-nos a uma questão, que é uma questão, digamos, mais dramática para o paradigma da instrução, é que o exercício autocrático do poder, e isso é o Foucault que nos refere, é alguma coisa que gera resistências. E a resistência pode ser surda, pode não se ouvir, e pode ser ensurdecedora, como a gente sabe, através de algumas manifestações de indisciplina. Seja como for, trata-se de perceber, quando discutimos poder autocrático e autoritarismo,
não podemos nem centrar nas qualidades pessoais de um professor ou de uma professora, nem podemos centrar-nos apenas na dimensão relacional. A questão do poder autocrático e autoritarismo é alguma coisa que entra pelo currículo adentro, é alguma coisa que entra pelas opções curriculares, é alguma coisa que entra pelo domínio das metodologias, é alguma coisa que entra pelo domínio da avaliação. E, por sua vez, é alguma coisa que não pode desprezar a resistência dos alunos, seja ela surda, seja ela ensurdecedora. O que é dramático é que, no caso do paradigma da instrução, este é um problema insolúvel, na medida em que o paradigma da instrução, em função dos compromissos, em função do projeto que perfilha, não pode reconhecer as tensões que atravessam uma relação pedagógica. As tensões são sempre entendidas como ilegítimas, na medida em que há alguém que é entendido como incompetente e incapaz, como é que tem legitimidade, não é, para inquirir. Portanto, as tensões são ilegítimas. Ou então são vistas como manifestação de incompetência profissional, o que também é dramático. Seja como for, a outra situação que é insolúvel é o facto de para aqueles que se situam no paradigma da instrução, o poder outorgado, o poder que tenha, o professor, o poder que ele tem, por via do seu estatuto e por via daquilo que se espera dele, é entendido como uma condição sine qua non da autoridade. E, portanto, a questão da autoridade é alguma coisa que deriva diretamente do poder outorgado. Isto é alguma coisa que vulnerabiliza o paradigma da instrução. Para além disso, o que vulnerabiliza o paradigma da instrução é que foi construído para um mundo que deixou de existir. E daí a necessidade de pensarmos numa outra alternativa. Eu trago apenas aqui um slide que me tinha esquecido que estava, que é para reafirmar aquilo que acabei de dizer, que a questão do poder não pode ser circunscrita apenas ao domínio da orientação e da regulação das relações interpessoais, das relações dos alunos entre si, das relações com as normas. A questão da discussão do poder e da autoridade, seja no paradigma da instrução, seja em qualquer outro paradigma, é alguma coisa que tem a ver com o modo como se decide e legitima a escolha dos conteúdos curriculares, como se gera e anima o trabalho na sala de aula, como se decide o que é que se avalia, como se decide o que é avaliar, como se decide como é que se avalia, quais são os critérios, quais são os instrumentos, para que é que serve a avaliação e também, necessariamente, como se orientam e regulam as relações interpessoais da escola. Portanto, é preciso uma visão muito mais ampla da concepção de poder e autoridade, para se pensar na alternativa. E a alternativa chama-lhe o desafio da contratualização do exercício do poder. Claro que para discutir a contratualização do exercício do poder é preciso transitar do domínio do poder autocrático para o domínio do poder legitimado. E quando eu estou a falar de domínio do poder legitimado, eu estou a falar de um poder que se constrói e que se afirma, que se legitima, por via do investimento da construção de um sistema tendente a contratualizar as prerrogativas e as ações em função das quais se definem as condições do exercício do poder e da sua legitimidade. É disto que eu estou a falar quando falo de contratualização do poder. Agora, estamos perante um desafio que, tendo uma dimensão técnica, está muito longe de poder ser circunscrito apenas a uma dimensão técnica. É um desafio ideológico e político. É um desafio que implica que nos posicionemos sobre o que é que queremos estar e ser deste mundo. É um desafio também eticamente muito exigente, porque está sempre constantemente marcado por dilemas e decisões inéditas. O primeiro problema que se coloca com a contratualização do exercício do poder tem a ver com esta questão que se nos coloca a todos. Até que ponto é que, em nome da contratualização do poder, no espaço de sala de aulas, no jardim de infância, no primeiro ciclo, como é que isto é possível com crianças tão novas? Portanto, até que ponto é que nós não estamos aqui a semear uma ilusão? Até que no ponto não estamos através da contratualização ou da exigência ou da reivindicação da contratualização do exercício do poder, nós estamos a propor um exercício mais sofisticado e subtil de dominação. Bom, eu aqui vou partilhar convosco uma leitura que fiz há uns meses atrás, por acaso, de um livro do Bernard Shaw, de uma sátira política chamado Um Socialista Asocial, em que o personagem principal, que é o tal socialista social,
um senhor chamado Sidney Trefusius, chega travestido, nesta parte do texto, em Jeff Smilash, inquire a diretora do Alton College sobre a falta de coerência entre o projeto do Alton College e aquilo que ela está a fazer. E, portanto, ela proibiu 2 das suas alunas de conviverem com ele e ele pergunta-lhe se isto é correto ou se é coerente, na medida em que ela defende que aquele colégio, aquilo que caracteriza a educação naquele colégio, é o facto daquele colégio incentivar as alunas a pensar por si próprias. E como é que se defende que é necessário incentivar os alunos a pensar por si próprios e, simultaneamente, se proíbe sob pena de expulsão? E é este breve diálogo que eu queria partilhar convosco. Ele diz isto: a senhora permite às alunas o direito de pensarem por si próprias, desde que elas cheguem às mesmas conclusões que a senhora. O seu plano, afinal, é de coerção austera e simples. E a diretora responde: não lhe admito isso. As meninas são completamente livres de agirem como entenderem, mas reservo igualmente a minha liberdade para as excluir do meu colégio se não aprovar o seu comportamento. Muito bem, diz o Smilash. Na maioria das escolas, as crianças estão perfeitamente à vontade para aprenderem ou não as lições, conforme lhes apetecer. Mas os diretores reservam-se igualmente a liberdade de lhes bater com um chicote se não repetirem as suas tarefas. Eu não uso o chicote com as minhas alunas, disse a Sra. Wilson indignada. Essa comparação é um absurdo. Responde-lhe Smilash. Mas expulsa-as. E como elas lhe são dedicadas, é o efeito da sedução aqui, não é? E como elas lhe são dedicadas, bem como a toda a escola, a expulsão é um castigo temido. O seu sistema é, afinal, o sistema antigo de fazer leis e aplicá-las através de sanções. E a superioridade do Alton College em relação a outros colégios deve-se apenas não a qualquer diferença do sistema, mas à razoabilidade comparativa das suas leis e à suavidade e discernimento com que são aplicadas. Portanto, a grande questão é saber se isto é possível. Eu aqui, a resposta que eu dou é confrontar os 2 paradigmas, onde a questão da contradição do exercício de poder parece ser alguma coisa que faz parte de ambos os paradigmas. O paradigma da aprendizagem e da comunicação. De uma forma muito breve, eu diria que o paradigma da aprendizagem, hoje, é um paradigma que considera que a finalidade da escola é favorecer o desenvolvimento das competências cognitivas, racionais e éticas dos alunos. A função dos professores é, sobretudo, a de organizar iniciativas e criar as condições para, como diz Brunner, ocorrer o desenvolvimento e intercâmbio subjetivos. Isto é, ocorrer discussões e aprendizagens a partir apenas daquilo dos trabalhos que os alunos fazem. O importante é, basicamente, encorajar os alunos a partilhar a discussão de ideias ou dos seus trabalhos. Através desse encorajamento e dessa partilha, acede-se ao saber e ao conhecimento, que é o conhecimento decisivo. Digamos que a questão da partilha e da discussão tende a desvalorizar o conhecimento factual, o conhecimento culturalmente validado. Esta é uma perspectiva em que a relação de professores-alunos tende a ser vista como uma relação de paridade. No meu trabalho, eu refiro-me a uma visão radical, a uma manifestação radical do paradigma da aprendizagem, que é o trabalho de Alexander Neal na escola de Summerhill. Também acabo por tocar na obra e na reflexão de Carl Rogers sobre a educação no ensino superior. E acaba por ser uma caminhada pela educação de adultos, e agora lembro-me da professora Ana Amélia Carvalho, quando ontem falava do Knowles. Eu no meu trabalho refiro o Knowles e esta ideia da autossuficiência dos adultos. E depois trabalho aqui alguma dimensão, porque muitas vezes tende-se a confrontar a escola como espaço de educação formal com a escola como espaço de educação não formal em função do poder. Isto é, a escola, o poder é sempre alguma coisa que remete para a dominação, mesmo que a gente não queira, enquanto os espaços de educação não formal são espaços de simetria, de relações simétricas, em que o poder não domina. Eu creio que isto é uma ilusão, mas não é sobre a educação não formal que eu estou aqui hoje a falar. Creio que é uma ilusão,
mas seja como for, é uma ilusão que também tem vindo a ser alimentada, pelo menos ao nível do discurso, ao nível da educação escolar. A alternativa a isto é o paradigma da comunicação, em que a finalidade da escola é mais a estimular a partilha, a recriação e a criação de saberes com qualidades, enquanto experiência socializadora e promotora de desenvolvimento pessoal e social de cada um e de todos os alunos. Portanto, não se trata propriamente de dissociar o desenvolvimento pessoal das aprendizagens da matemática, das aprendizagens de história. Trata de perceber como é que as aprendizagens de matemática e as aprendizagens de história se podem transformar e construir-se como experiências de desenvolvimento pessoal e social. A função dos professores aqui é um pouco mais complexa, enquanto no paradigma da instrução é do instrutor, enquanto no paradigma da aprendizagem é o facilitador. Eu aqui recorro a Ariana Cosme, a professora Ariana Cosme, que fala dos professores como interlocutores qualificados. O que significa, basicamente, entre outras coisas, que os professores numa sala de aula são sujeitos com intenções educativas. E são essas intenções educativas que, de alguma forma, justificam o seu papel e o seu trabalho. Agora, essas intenções educativas são intenções preocupadas com o empoderamento dos alunos, preocupadas com a necessidade de promover possibilidades dos alunos se tornarem mais inteligentes, mais autónomos e mais utilitários. Isto implica também a construção de dispositivos que, de forma congruente, estimulem esta possibilidade. O estatuto do conhecimento validado é completamente diferente do paradigma da instrução, na medida em que no paradigma da comunicação valoriza-se o património de informações, o património de instrumentos, o património de procedimentos, o património de atitudes que está culturalmente validado e que é entendido como necessário à vida no mundo em que estamos. Isto é perfeitamente valorizado. A diferença é que os alunos não são entendidos como tábuas, os alunos são entendidos como interlocutores. Os alunos são entendidos como interlocutores privilegiados. E, portanto, digamos que se admite que a questão das tensões epistemológicas, das tensões conceituais, da resistência dos alunos a aprender, não é um problema, é um fator constitutivo do próprio ato educativo. Também se afasta do paradigma da aprendizagem, exatamente porque esta ideia está muito longe da ideia do aluno como um ser culturalmente autossuficiente. Confrontando as duas perspectivas, eu diria que ambas partilham a ideia da crítica severa à escola tradicional e à sua perspectiva autocrática, não é? Entendendo-a como um obstáculo à formação e desenvolvimento dos alunos. Isto é um facto. Depois, distanciam-se, porque a questão da legitimação ou da controlação do exercício do poder não é uma questão-chave para o paradigma da aprendizagem, na medida em que aquilo que é chave é valorizar a liberdade e a autonomia das crianças. E, de alguma forma, a discussão sobre o poder fica, digamos, subentendida, não é? Ou é mesmo fagocitada por este discurso da valorização da liberdade e da autonomia das crianças como condição da sua formação, da sua aprendizagem. No caso das abordagens mais radicais, eu diria mesmo que o poder é sempre entendido como uma forma de dominação. E se não é entendido como uma forma de dominação, o poder é sempre alguma coisa de incómodo, que não é um objeto de uma reflexão muito explícita. Estou aqui a pensar num dos gurus do ensino doméstico, o John Holt, que fala das crianças como aprendizes naturais. E o John Holt é muito interessante porque, de facto, ele o que acha é que o poder vai impedir que a natureza se afirme e que a natureza impulsione as crianças para a aprender. A perspectiva do paradigma da comunicação é um bocadinho diferente, porque o poder dos professores é a condição para poder fazer algo pelos seus alunos, ainda que sabendo que esse algo pode ser feito pelos seus alunos, é impossível ser feito com eles. E, portanto, há uma clara consciência dos limites. Há uma clara consciência, há aqui um conjunto de dilemas, que, aliás, o próprio Merrier e o Philippe Pernaut acabam por capítulos de 2 livros distintos, acabam por trabalhar isto muito bem, e que me parece que há alguma coisa que muitas vezes falha na discussão sobre o papel dos professores, nomeadamente na formação inicial. Portanto, a grande questão do poder dos professores é a possibilidade dos professores terem possibilidades de construírem um ambiente que lhes permita que esse poder não seja um poder empoderador. E creio que
portanto, neste momento é possível dizer que a questão da contratualização do exercício do poder acaba por ser uma consequência de uma coisa muito mais ampla e muito mais prioritária, que é a necessidade de perceber para que é que nós precisamos de contratualizar o exercício do poder. Nós precisamos contratualizar o exercício do poder em função de uma outra concepção do que é educar. Primeiro, do que é ser gente, do que é ser pessoa, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é educar, em que mundo vivemos. Isto implica que tenhamos que ser capazes de nos envolvermos em projetos que são projetos que podem ser dolorosos. Sobretudo se forem projetos vividos individualmente. São projetos que têm de ser vividos em partilha, em comunhão, mas porque já nos obrigam a pensar como é que nós podemos construir as nossas salas de aula, ou melhor, como é que podemos transformar as nossas turmas ou os agrupamentos que substituem as turmas, depois há outras formas de fazer sem ter turmas, como é que as podemos transformar em comunidades de aprendizagem. É preciso também conferir visibilidade ao poder que os autores possuem. Qual é o poder do professor? Qual é o poder dos alunos? É preciso construir ambientes que permitam que tudo isto seja consequente. Que haja, do ponto de vista das rotinas, do ponto de vista dos momentos, do ponto de vista dos dispositivos, que haja alguma coisa que permita que isto se concretize, que deixe de ser palavras e passe a ser organização, que passe a ser ambiente. A coisa mais complicada de tudo isto é fazer um projeto de forma congruente com estas finalidades. Dito isto, ainda que aceite que esta visão faz com que percebamos que quando estamos a discutir o poder e a autoridade da escola, não podemos circunscrever-nos a discutir o poder e a autoridade dos professores, porque, de alguma forma, noutra visão, é preciso discutir o poder e a autoridade dos alunos. Isto não significa que se valorize a necessidade de pensar e de refletirmos sobre o estatuto e o papel dos professores. Na medida em que o papel do professor neste projeto é um papel decisivo, é um papel fundamental, na medida em que, em larga medida, este projeto depende das idealizações educativas dos professores. Isto é, o papel do professor é fundamental, porque este projeto não pode ser dissociado dos compromissos e das iniciativas que os professores decidiram assumir. Neste âmbito, não é por via da demonização ou da recusa do poder do professor que nós podemos contribuir para a formação de alunos mais autónomos, mais inteligentes e humanamente mais capazes. É o modo como o professor utiliza esse poder que cria a possibilidade disso acontecer ou não acontecer. E, em última análise, aquilo que se pretende que aconteça é que os alunos aprendam de forma solidária como agentes e produtores de cultura. Nesta perspectiva, o professor não recusa o poder que lhe foi otorgado, porque se o recusasse, estaria a renunciar a um projeto. O professor utiliza esse poder para que os alunos aprendam a assumir responsabilidades mais amplas e decisivas no projeto de formação que lhes respeita, seja ao nível da regulação e da gestão das aprendizagens, seja ao nível da regulação e da gestão da vida em comum. Para compreenderem que eu não estou a falar em abstrato, eu tenho de chamar o seu a seu dono e trago aqui e partilho convosco aquilo que é a sintaxe do modelo pedagógico do movimento da Escola Moderna Portuguesa, que é um movimento que tem mais de 50 anos, que é um movimento que se define como um movimento de autoformação cooperada de professores e de profissionais de educação, e que é um movimento cuja experiência, cujo trabalho, cuja reflexão é decisivo para compreendermos aquilo que eu acabei agora de dizer. Esta sintaxe é uma sintaxe construída por uma pessoa decisiva no âmbito desse movimento, o professor Sérgio Nise, que é o terceiro elemento que hoje queria falar. Ontem falei de Bruno, hoje já falei de BRE, e agora tenho que falar do professor Sérgio Nise, que para mim é o Sérgio, que é alguém também fundamental na forma onde eu estou, como penso, não é? Como ajo, nem sempre concordamos, mas é alguém que é absolutamente decisivo e, portanto, tem que se perceber na minha voz, há a voz de muita gente, e pelo menos há a voz do Sérgio Nisa, está aqui
está aqui bem presente. Eu tinha que dizer isto publicamente e nomeadamente em provas tão importantes como estas em que eu estou. Voltando à questão da sintaxe do modelo pedagógico para dentro da escola moderna, a grande questão para o momento da escola moderna é a organização social do trabalho de aprendizagem. Portanto, a questão central é a organização e gestão cooperada em conceito de processo. Momento em que a turma ou o grupo se disponibiliza para avaliar, para pensar, para projetar, para definir estratégias. É alguma coisa que acontece pelo menos 2 vezes por semana, no caso do primeiro ciclo, depois varia de ciclo para ciclo, mas é alguma coisa que não pode ser descontextualizado, não pode ser dissociado do trabalho que se desenvolve através do envolvimento em projetos cooperativos. Trabalho esse que é um trabalho que acaba sempre como momento de partida, através de circuitos de comunicação. É um trabalho que não pode ser dissociado do trabalho coletivo e co-participado pela turma. E é um trabalho também que não impede o trabalho autónomo e o acompanhamento individual, seja da responsabilidade do professor, seja da responsabilidade dos seus pares. Esta sintaxe está na origem de um esquema praxeológico bastante claro na minha perspectiva. Este é o esquema que o próprio Sérgio Nisa produziu para falar da organização social do trabalho de aprendizagem no primeiro ciclo, onde nos mostra os 3 grandes eixos, a organização do espaço e a organização do tempo, e depois os dispositivos que permitem que essa organização do espaço e do tempo seja uma organização que seja partilhada, que seja um momento de aprendizagem, que seja um momento constante de afirmação da cidadania. E, portanto, é tendo como referência o modelo do momento da escola moderna que me parece que não faz sentido falar que o poder é sempre, inevitavelmente, um momento de dominação. Parece-me que o modelo do MEM comprova que, com todas as dificuldades, com todas as contradições, porque não estamos a falar de homens e de mulheres, de crianças e de adolescentes que têm as suas virtudes e têm as suas vulnerabilidades, não estamos a falar de anjos, estamos a falar de gente de carne e osso, mas que, apesar das suas contradições, nos prova que o poder na escola, o poder e a autoridade, não tem que ser exatamente pensado como momento de dominação. Portanto, é isto que eu propunho, é que, de facto, é necessário pensar que o poder e a autoridade dos professores tem que se libertar desse equívoco. Se trata do equívoco. E que há outras alternativas a pensar o poder e a autoridade como relação de dominação. Assim como é uma ilusão pensar que o poder é sempre um obstáculo ante os outros. Tentei comprovar até agora que estamos perante uma ilusão. E pode ser uma ilusão perigosa porque é uma ilusão que nos impede de encontrar outros caminhos. Portanto, voltando à contradição do exercício do poder, eu diria que a contradição do exercício do poder é apenas alguma coisa que deriva de um projeto que se constrói de forma bem mais ampla. E um projeto que nos obriga a discutir como é que nós podemos constituir os nossos espaços de trabalho em comunidades de aprendizagem. Um projeto que nos obriga a discutir como é que o trabalho dos alunos pode deixar de ser a caricatura que em larga medida hoje é, para se assumir como um trabalho plausível e significativo do ponto de vista cultural e social. A necessidade de pensar como é que, através da matemática, da biologia, da história, da educação visual tecnológica, da educação física, de todos os momentos formais de educação, como é que o desenvolvimento, como é que a aprendizagem de conceitos, a aprendizagem de procedimentos, o desenvolvimento de atitudes intelectuais é em si uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e social e de educação para a cidadania. Isso significa que a questão da contradição do exercício do poder na escola obriga-nos a repensar a escola como um espaço de socialização cultural. Obriga-nos a repensar, portanto, por via da necessidade de repensar a escola como um outro modelo cultural, pensar de outra maneira os atos de ensinar e aprender em função de outros pressupostos epistemológicos. Agora, isto obriga-nos, isto de qualquer forma não é incompatível, pelo contrário, isto é condição para que a escola possa ser uma escola mais democrática e mais inclusiva. Apesar de tudo, mais democrática e mais inclusiva. E aqui chegamos à terceira parte da minha lição,
que é perguntar até que ponto é que discutir escola e democracia é um desafio curricular e pedagógico. A pergunta não acontece por acaso, a pergunta acontece como uma pergunta para responder a duas perguntas. Até que ponto é possível desenvolver projetos de educação escolar de inspiração democrática no âmbito de sociedades onde persistem e se aprofundam as desigualdades económicas e sociais? Assim como é que é possível uma escola mais democrática quando continuarmos a regular-nos por lógicas centralizadoras e de controle burocrático? São questões às quais não podemos fugir. Mas também não me parece que sejam questões às quais nos podemos submeter de imediato. São questões que em si merecem alguma interpelação. E eu farei isso dentro do limite de tempo que eu tenho, acreditando que isto vai dar origem, provavelmente, a mais discussões, pelo menos espero eu. E a resposta à questão de uma sociedade, como é que uma sociedade tão desigual pode aspirar a uma educação de natureza mais inclusiva e democrática, eu creio que isto tem uma origem, que apesar de ter sido objeto de problematização ao longo dos anos, desde a década de 60 até hoje, ela continua a estar presente em muitos discursos e que tem origem nas teorias de correspondência. Estou a pensar na abordagem do Bowles e de Vientius, do trabalho seminal do Pierre Bourdieu e do Jean-Claude Passon, a reprodução, e do trabalho subsequente do Baudelaire Tablet sobre reprodução no sistema educativo francês das desigualdades. Não está em causa discutir como é que a vida social numa cidade como aquela que vivemos interfere na escola, porque isto não podemos negar, a não ser que eu estivesse num registro de generosidade voluntarista, mas parece-me que as teorias da correspondência, o primeiro equívoco que me parece que elas manifestam é que pensam a escola apenas em torno do paradigma pedagógico da instrução, como se não houvesse alternativa ao paradigma pedagógico da instrução. Isto parece-me que há uma coisa que é uma vulnerabilidade bastante pertinente para a nossa discussão. Em segundo lugar, é porque tendem a subvalorizar a dimensão curricular e pedagógica como uma dimensão de referência da reflexão sobre a escola. E esta parece-me que é uma segunda... E aqui eu vou-me socorrer do Michael Apple para fazer minhas as palavras dele, que é, apesar de ser necessário reconhecer que a escola continua a reproduzir relações de género e relações sociais de produção, ela também produz resistência. E, portanto, é nesta possibilidade de produzir resistência que se anuncia a possibilidade de uma educação de natureza contra-hegemónica. E é a partir dessa natureza, é a partir desta possibilidade que podemos encontrar respostas, não necessariamente respostas perfeitas, mas respostas plausíveis e respostas com alguma pertinência e com algum impacto, que possam, digamos, ajudar-nos a lidar com os constrangimentos a que todos estamos sujeitos enquanto professores. A segunda, que diz respeito a como é que escolas geridas de forma burocrática e de forma tão centralizada, como é que um professor que pretende percorrer outros caminhos, como é que um professor pode fazer isso? E aqui eu recorro ao professor Licínio Lima, que num livro muito interessante, de Orientação Escolar e Democracia Radical, que é um livro sobre Paulo Freire e o trabalho de Paulo Freire como governante e não como pedagogo, em que ele nos diz que a prática de uma pedagogia de autonomia baseada numa personalidade cognitiva e ideológica é um projeto impossível se os professores não tiverem possibilidade de se afirmarem como profissionais com autonomia para deliberar e agir de forma consequente. A única coisa que me afasta desta afirmação é a palavra impossível. Na medida em que esta perspectiva é uma perspectiva que claramente tem que ser objeto de interpelação, nomeadamente confrontando-nos com a realidade. Confrontando-nos com um tempo, que eu não sei se alguém existiu, mas pelo menos alguns dizem que existiu, o tempo mítico da governação democrática das escolas portuguesas, onde de facto a direção das escolas era uma direção da natureza colegial, onde de facto as pessoas tinham mais possibilidades de participar nas decisões das escolas, mas que eu me lembro se esse tempo existiu, não, que esse tempo existiu.
houve práticas mais colegiais de gestão das escolas, houve práticas em que as pessoas tinham maior possibilidade de intervenção, mas não foi essa possibilidade de as práticas mais colegiais que esteve na origem de projetos distintos daquilo que eu chamei projetos relacionados com o paradigma da instrução. Portanto, eu acredito que para transitarmos para o paradigma da comunicação, é necessário que, ao nível da gestão das escolas, se implemente uma racionalidade comunicativa e dialógica, mas não é esta racionalidade que por si é suficiente. Essa racionalidade tem que ter por trás um projeto, uma ideia de escola que não deixe de fora os alunos e as suas aprendizagens. E, portanto, eu diria que a governação democrática das escolas é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para que as escolas sejam espaços mais congruentes com a democracia e com a inclusão. Termino trazendo um poema de Miguel Torga, que é outra pessoa muito importante da minha vida, por outras razões. Se chama Sísifo, porque me parece que é o poema que talvez, como ontem mostrava o professor Feliciano Veiga, muitas vezes a gente tem de rever aos poetas para encontrar as palavras que de outro modo não sabemos dizer. Eu trago este poema apenas para falar desta luta permanente, dos dilemas permanentes, do facto de nós, enquanto professores, não termos um GPS. Muitas vezes o que nos resta são as estrelas, e algumas vezes nem as estrelas nos restam. Resta-nos inventar e encontrar caminhos. Aqui, de qualquer forma, para dar um ar mais, digamos, solene e conceitual, relaciono este poema, onde se afirma uma coisa tão importante: de nenhum fruto queiras só metade, com uma citação do professor Carlos Estevam, que nos lembra que a escola é uma arena social e política, pelo relevo dado ao poder e privilégios dos interesses e influências, às racionalidades e argumentações, às práticas micro-emancipatórias ou subjugação, às dinâmicas de coordenação da ação. Digamos que estamos condenados, provavelmente, a viver permanentemente dilemas e situações difíceis, em que a questão do poder e a autoridade tem que estar constantemente a ser objeto de interpelação. Mas também acho que não temos outra alternativa se não fizer. Muito obrigado. Eu vou deixar de compartilhar a tela. Não? Ok. Muito obrigada, professor Rui. Nós temos esta pequena coisa do feedback nestas provas. Podíamos cantar até uma pequena canção, mas não vamos fazer. Professor António Nova, muito obrigada pela disponibilidade para admitir este trabalho e agradecendo de várias maneiras a disponibilidade até pela distância física, que não virtual, porque virtualmente estamos aqui todos. Agradecer a disponibilidade e dar a palavra. Muito obrigada. Obrigado. Saudações académicas iniciais, ao Presidente do Júri, a todos os membros deste júri. Dizer que é um prazer estar convosco e poder contribuir para esta reflexão. Cumprimentar também o Rui Trindade e, enfim, saudá-lo pela realização destas provas. Eu gostaria de começar por recordar, o Leandro fez esse apontamento ontem, e eu gostava de deixar este apontamento também aqui hoje, que estas provas têm características muito especiais, não é? E, no fundo, devem ser assumidas como provas entre colegas. Já não se trata de nenhum rito iniciático de passagem, não é? Numa licenciatura ou num doutoramento, trata-se de discutir entre colegas um conjunto de questões, e são provas nesse sentido delicadas, porque são provas que têm a ver com o currículo, com o percurso, etc. E julgo que todos nós temos que ter muito cuidado e muita sensibilidade para isso. No caso concreto do Rui Trindade, eu julgo que é um colega que todos nós apreciamos muito,
que todos seguimos com muita atenção nas suas intervenções académicas e nas suas intervenções públicas, e eu também, e quero por isso, enfim, deixar aqui esse registro de grande consideração pelo seu trabalho e pelo seu percurso. Eu vou fazer, na verdade, 3 ou 4 perguntas, e vou ser muito simples e muito sintético e um bocadinho provocatório. Na verdade, são 4 perguntas. A segunda pergunta é um bocadinho irrelevante e, portanto, o Rui desconsidera. Tome nota da primeira e das 3 últimas. A segunda é mais um apontamento para uma pergunta, mas se quiser reagir, reaja, mas não é importante. As outras, a primeira e as últimas 3, é que julgo que podem servir para a nossa conversa. E a primeira tem justamente a ver com este recordatório sobre o Estatuto das Provas de Agregação. Na carreira universitária portuguesa, são as únicas provas, agora que já não há as provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, são as únicas provas que têm uma dimensão pedagógica, onde, para além da dimensão curricular, ou dos trabalhos científicos, ou da apresentação de uma tese, há uma dimensão pedagógica forte, que esteve aqui presente na discussão do relatório, e há, sobretudo, uma lição. E, portanto, a ideia do dar uma lição tem essa componente pedagógica importante, e eu julgo que nós, da área que somos, talvez mais do que ninguém, tem interesse em preservar esta dimensão e em valorizar esta dimensão pedagógica que está presente nestas provas através justamente desta lição. Ora, e posso ter lido mal, na minha opinião, o Rui desvalorizou totalmente esta dimensão e, portanto, não se preocupou com ela, não é? Isto é, começa por dizer que é uma lição, mas verdadeiramente diz logo a seguir que não é lição nenhuma, que é um ensaio, não é? E, portanto, isto não tem nada de lição, é apenas um ensaio, não é? E, aliás, resolve o assunto da lição num parágrafo, logo na página inicial, no segundo parágrafo, dizendo que isto tanto pode ser na unidade de Psicologia da Educação, do primeiro ciclo de estudos, como pode ser no mestrado de Ética, tanto faz, e foi. Não é relevante. O que eu estou a dizer é que o Rui esvaziou essa dimensão da lição, e eu gostava de perceber o que é que o levou a esvaziar esta dimensão. Porque é que não levou a sério a dimensão de uma lição, construindo-a com todas as características que, obviamente, é de uma lição especial. A lei fala em lição síntese, não é? Que é uma lição que tem características especiais, mas que, apesar de tudo, é uma lição. E, portanto, perceber onde é que isto se enquadra, como é que isto se enquadra, do ponto de vista do currículo, para os alunos, de que maneira. E, portanto, eu, tendo participado já em muitas provas de agregação, devo dizer que eu me recordo que nunca já devo ter participado aí, sei lá, não sei bem, assim de cor, mas umas 30 ou 40, não é? É a primeira vez que eu vejo desvalorizar tanto essa dimensão de lição. E pergunto-me se, num certo sentido, colocando-me agora na perspectiva de alguém das ciências da educação, se não estamos a dar tiro nos pés. Não é? Se um dos poucos instrumentos que na carreira universitária valorizam a dimensão pedagógica, somos nós que a desvalorizamos. Lembro, por exemplo, de ter estado em muitas provas de agregação, colegas de Direito ou colegas de Medicina, que levam com muita atenção esta dimensão pedagógica da lição, que procuram reforçar esta dimensão na maneira como a constroem, a que público se dirigem, a que estudantes se dirigem, o que é que vem antes desta lição, o que é que vem depois, etc. E, portanto, enfim, gostaria de perceber melhor a sua decisão sobre essa matéria e em que é que ela se enquadra. A segunda questão, como lhe digo, é uma não questão e, portanto, é apenas um apontamento e, portanto, não se preocupe muito com este apontamento. Não é? No fundo, o Rui decidiu escrever um ensaio, não é? Sobre este tema clássico, não é? Da potestas e da autoritas, não é? O confronto entre estas duas dimensões, que é talvez o tema mais clássico da filosofia e, num certo sentido, da pedagogia, pelo menos da pedagogia mais clássica, não é? Várias vezes se refere a isto como um ensaio. Eu verdadeiramente não percebi porque é que lhe chama ensaio, não é? No sentido em que isto, para mim, é um estado da arte, é uma revisão da literatura, não é, sobre esta matéria, em que mobiliza um conjunto de autores, aliás, falou de alguns que foram centrais nesta revisão da literatura, não é?
Hannah Arendt, o Foucault, o Philippe Mérieux, uma série de coisas, com uma paragem importante no momento da escola moderna. Eu acho que essa paragem, o Rui sabe, enfim, a importância que eu concedo ao momento da escola moderna, essa paragem é muito importante. De facto, nós temos em Portugal, felizmente, o que não é o caso de muitos países, um movimento pedagógico construído ao longo de décadas, com pensamento próprio, com práticas próprias, e devemos valorizar isso, valorizar muito isso. É qualquer coisa que nós temos que nem todos os países têm. A gente olha aqui, por exemplo, para a França e não encontra, não é? A gente olha para muitos outros países e não encontra essa... e, portanto, devemos valorizar. Mas, na verdade, parece-me mais uma revisão de literatura, um artigo científico, do que propriamente um insight. O que caracteriza um ensaio, na minha cabeça, não é? É uma escrita pessoal. É o escrever uma coisa do ponto de vista pessoal, praticamente sem referência a autores, não é? Portanto, praticamente em que os autores desaparecem, e o que está em cima da mesa é justamente a nossa relação connosco mesmo, com a nossa história, com a nossa vida, e não tanto esta revisão de literatura. Mas isso, como lhe digo, é uma questão sobre a qual não me interessa muito não é para mim essencial a sua resposta. O que gostaria de ouvir é sobre a primeira e sobre as últimas três. Devo confessar-lhe, a título de confissão mesmo, que o tema do poder interessa-me não demasiado, mas que o tema da autoridade é um tema que me interessa muitíssimo. Não é? E que há cerca de 2 anos, antes de vir para aqui, para a Unesco, tinha decidido que queria escrever um trabalho de fundo, na medida do possível, sobre as questões da autoridade e da autoridade, nomeadamente da autoridade pedagógica, da autoridade do professor. Estou convencido, como o Rui, e partilhamos essa visão, que provavelmente esse é o tema central da pedagogia. O tema central da pedagogia, a vários níveis e nas suas diversas dimensões, e que é um tema de uma grande complexidade, e eu acho que o Rui, a qualidade deste texto e da sua apresentação, é justamente essa complexidade. Eu julgo, se não estou totalmente equivocado, que eu tive a oportunidade de arguir um trabalho seu, não sei se foi o doutoramento, confesso que já não me lembro bem, não é? E que achei que na altura o seu discurso era um discurso muito ao primeiro nível, era um discurso muito, no fundo, os senhores da educação nova diziam aquelas coisas e o Rui reproduzia, para utilizar as suas palavras, com generosidade, não é? O que eles escreviam, não é? Achei que havia pouca distância crítica. Eu acho que esse trabalho agora é notável a esse nível, do ponto de vista da evolução da sua reflexão, da evolução do seu pensamento e da capacidade de não ler as coisas ao primeiro nível, mas de as contextualizar, as problematizar, as ver em diversas dimensões. E quero dizer, antes de fazer as 3 perguntas também, que obviamente me encontro muito consigo com as suas conclusões e com a necessidade de construirmos, não é, uma forma, quer dizer, eu pessoalmente não gosto da palavra paradigma, mas isso é uma embirração minha, não tem importância nenhuma, não é? De construirmos uma forma de atuar, um modelo, um conjunto de práticas muito na linha do que chamou o paradigma da comunicação, da contratualização. Bem, já lá iremos, e acho que, enfim, reconhecemos-nos nisto e estamos na mesma linha de trabalho e na mesma linha de perspectiva. Porém, gostava de fazer 3 provocações e, no fundo, pedir-lhe que reagisse a essas 3 provocações a partir de autores que estão presentes, de algum modo, na sua reflexão, ainda que um ou outro não esteja, e que me parece importante. E uma provocação é sobre o paradigma, para utilizar as suas palavras, que não são suas, mas, enfim, as que utilizou agora aqui, o paradigma da instrução, o segundo é sobre o da aprendizagem e o terceiro é sobre o da comunicação. Portanto, é muito fácil perceber as minhas perguntas e poder, a partir daí, reagir. Sobre o paradigma da instrução, eu lembrei-me de uma frase que gosto muito, não é? Que me parece importante e gostava de ouvir sobre isso, do George Steiner, não é? Naquelas célebres entrevistas que o George Steiner deu, e numa dessas entrevistas ele diz isto, e eu cito tal e qual. Por mero acaso, estive nos anos de 68 e 69 em Harvard e Frankfurt.
universidades então abaladas pela agitação estudantil, sem que isso me tenha causado a menor dificuldade. Pedi ao meu auditório que me concedesse 10 segundos antes de começar a minha lição. E os estudantes ficaram intrigados. Tanto mais que eu continuei dizendo-lhes que podiam protestar e sair, mas não antes de passados esses primeiros 10 segundos. Apresentei-me a eles como alguém que sabia tudo, ao passo que eles não sabiam quase nada. Acrescentei depois que prestara perante Deus o juramento de inverter essa educação em seu favor. O resultado foi, diz o Steiner, um silêncio religioso. Estamos aqui, obviamente, no coração do paradigma da instrução. E neste coração há um autor que eu vou citar 2 vezes, se tiver tempo, que é um autor extraordinariamente conservador, e eu era para não o citar, mas a sua boleia do Bernard Shaw levou-me a reconsiderar e a citá-lo, porque era um autor que se confrontou muito com o Bernard Shaw, na sua altura, que é um homem chamado Chesterton, extraordinariamente conservador, mas escreveu uma obra que eu acho que nós todos devíamos ler, chamada Os Disparates do Mundo, e em particular o capítulo sobre a educação. E falando desta questão entre a educação e instrução e a educação-aprendizagem, diz ele, eu não percebo bem isso, porque a educação é um processo violento. E é um processo violento porque é um processo criativo. E é um processo criativo porque é um processo humano. Em suma, a educação é o que é toda a ação humana. É uma interferência na vida e no crescimento. Tendo isto em conta, e é aqui que vem a provocação, é pouco importante saber se esse terrível algoz, que é o professor, mete as coisas dentro de nós, como faz o boticário, ou as tira de dentro de nós, como faz o dentista. Não é? E diz ele que são 2 violências iguais, e que ele não percebe que uma é considerada violência e a outra não é considerada violência. No fundo, o que eu quero com estas provocações do Steiner e do Chesterton é confrontá-lo com o paradigma da instrução e pedir-lhe para reagir a estes que acham que o papel do professor, nesta perspectiva, é absolutamente essencial e decisiva e que não podemos ceder perante o que o Chesterton chama as tendências modernas da educação. E isso leva-me à minha segunda provocação, que é do paradigma da aprendizagem. E esse paradigma da aprendizagem tem uma palavra, que aliás é uma palavra dita pelo Philippe Mérieux, no texto que citou e em outros textos, que é a palavra sedução. E no fundo a ideia de que nós construímos qualquer coisa, eu não lhe quero chamar manipulação, eu sei que o Mérieux utiliza os 2 conceitos, mas a palavra sedução. E essa palavra sedução está na origem de grandes equívocos, a começar pelo primeiro dos pedagogos, do Emílio Rousseau, do Jean-Jacques Rousseau, no seu Emílio. Não é? E é a altura para recordar esse belo livro, não é? Orgulhosamente Filhos de Rousseau, que o Steve Storer escreveu em resposta a Maria Filomena Mónica. E no Emílio do Rousseau disse uma coisa extraordinária, que a Filomena Mónica cita, que é a criança só deve fazer aquilo que quer. Ponto. E todos os que criticaram o Eduquês e os Filhos de Rousseau e por aí adiante, o romantismo, pararam neste período. A criança só deve fazer aquilo que quer. Mas não leram os 2 períodos seguintes. E os 2 períodos seguintes desta frase dizem apenas isto. Mas só deve querer aquilo que o professor quer, só deve fazer aquilo que o professor imaginou que ela ia fazer. E, portanto, estamos obviamente dentro de um paradigma, o Paul Valéry diria isto, que não há melhor maneira de subordinar do que através da arte de agradar. A arte de agradar é a melhor maneira de subordinar alguém. E, portanto, este tema do paradigma da aprendizagem, eu gostava que o Rui refletisse sobre ele, é esta luz, não é? À luz do que, se quisesse voltar ao Chesterton, ele dizia, e é uma citação horrível, se calhar não devia fazer umas provas de agregação, mas obviamente estou a fazê-lo por provocação. Dizia ele, eu cá preferia e prefiro o velho professor da aldeia,
que dava umas reguadas no rapaz que não tinha estudado a gramática e depois mandava-o para o recreio brincar e fazer o que lhe apetecesse. Em vez do professor moderno que vai atrás dele, que vai obrigá-lo a fazer atividades saudáveis, que vai obrigá-lo a fazer não sei o quê e que nunca mais o larga. Então, obviamente, é uma provocação na qual ele acaba. Nunca se esqueçam que os livres educadores das modernas práticas proíbem muito mais coisas do que os educadores antigos, não é? E esta provocação é uma provocação que eu acho que nos coloca num paradigma e nos coloca numa reflexão, que é uma reflexão também, obviamente, que tem a ver com estas tendências modernas e sobre as quais eu gostaria também que o Rui reagisse, e estou a seguir o guião estou a seguir o esqueleto da sua apresentação, porque julgo que nestas provas devemos seguir o esqueleto que nos propõe e não inventar novos esqueletos, que é uma coisa muito fácil. Você podia ter falado disto, podia ter falado daquilo, podia ter não sei o que, obviamente. Devíamos sempre ter feito 200.000 outras coisas, mas não é esse o tema. Devemos respeitar as opções e a estrutura da pessoa que a pessoa escolheu. Quanto ao paradigma da comunicação, eu gostava de ir diretamente a um tema do John Dewey, que o Rui citou ontem, e julgo que citou hoje outra vez, mas pelo menos ontem citou, e que é uma frase muito simples dele, mas é uma frase de uma grande simplicidade e ao mesmo tempo de uma grande complexidade. Diz o John Dewey: nunca se esqueçam que entre a palavra comum, comunidade e comunicação há muito mais do que um simples nexo verbal. E, no fundo, o John Dewey coloca a ideia do comum junto com a ideia da comunidade e junto com a ideia da comunicação. E coloca o comum junto da comunidade no sentido anglo-saxónico do termo. Comunidade não é uma comunidade de identidade, não é uma comunidade religiosa, não é uma comunidade local, não é uma comunidade de afetos, não é uma comunidade de ideologias. Comunidade para ele é o trabalho em comum. É o trabalho em comum uns com os outros. E, portanto, é o trabalho em comum de várias comunidades, de várias pertenças, de várias filiações, de várias identidades. Portanto, comunidade para ele não tem o sentido francófono ou português do termo, tem o sentido de uma comunidade de trabalho que conduz, evidentemente, à sua perspectiva das comunidades de aprendizagem. Eu não gosto particularmente do termo, mas gosto da ideia e gosto do conceito, e o conceito parece-me muito, muito. E, obviamente, que o comum que se constrói nestas comunidades obriga a uma ideia de comunicação. Não sei se a palavra comunicação, para definir este seu terceiro paradigma, é melhor, mas, obviamente, que há aqui uma presença forte do meme e uma presença forte e uma influência grande do Freinet na escolha desta opção. Mas o que verdadeiramente me interessa aqui é a construção desta capacidade de trabalharmos em comum, e aqui este comum é um comum de alunos com alunos, venham eles de onde vierem, pertençam eles a que comunidades externas pertencerem, e é um comum de professores com alunos e de alunos com professores. É a instauração deste trabalho em comum que define esta dimensão deste paradigma da comunicação. E nele, o trabalho do professor é absolutamente decisivo, como o Rui menciona, e como eu gostaria de o voltar a ouvir sobre isso. Porque, obviamente, que a ideia mais perversa hoje em dia no debate educativo, e o Rui falou do homeschooling, como podia ter falado de muitas outras tendências, e que se acentuaram de maneira brutal ao longo destas últimas semanas ou destes últimos meses de confinamento, é aquilo que alguns de nós têm vindo a chamar uma relação consumista com a educação. Uma relação da educação, no fundo, como um bem privado, seja através do homeschooling, seja através destas plataformas digitais, seja através dos homens da neurociências e do cérebro que querem colocar-nos chips na cabeça ou encontrar modelos personalizados de aprendizagem,
seja através de muitas outras tendências. Hoje, o grande debate no mundo da educação é entre esta dimensão consumista da educação e a ideia da educação como um bem comum e um bem comum que é um bem público. E este salto no debate, eu acho que ele não é feito de maneira forte no fecho da sua apresentação. O Rui fecha a sua apresentação, e bem, pelo debate da democracia, fecha a sua apresentação, e bem, por essa dimensão da escola e da sua relação com a democracia, acaba por não fechar por este lado do público. Porque, a meu ver, o comum, que é a comunidade e que é a comunicação, só atinge a plenitude das suas possibilidades se definir numa dimensão pública. Não é? A Maxine Greene, que, como sabe, era talvez a mais notável filósofa da educação na década de 60, uma mulher relativamente esquecida, infelizmente. A Maxine Greene, uma das grandes feministas, da primeira geração de feministas, e que trouxe o debate do feminismo para a educação, num texto de 82 ou 83, diz uma coisa extraordinária, que eu tenho citado nos últimos tempos, que eu não me canso de citar, que é uma frase em 2 linhas. Ela diz: não consigo imaginar nenhum propósito coerente para a educação se alguma coisa comum não acontecer num espaço público. Não é? E ela liga justamente estas 2 dimensões. Ora, esta ligação para mim é essencial para construir e percebermos o paradigma, de novo, entre aspas, da comunicação. Rui, aqui fica uma pergunta inicial sobre o Estatuto das Provas e 3 perguntas dirigidas aos seus 3 paradigmas, procurando respeitar o seu esqueleto, respeitar o seu guião e fazê-las com a maior admiração pelo seu percurso. Eu acho que o Rui, não me compete a mim dizer isto, mas foi dito ontem, não é? O Rui é uma das pessoas que na área da educação junta melhor essa dimensão das práticas com a dimensão da reflexão teórica, junta melhor um percurso como professor ou um percurso como investigador, e nós precisamos desesperadamente disso na área da educação. Precisamos desesperadamente que estes 2 mundos não estejam afastados em espargata que nunca mais se junta, e portanto precisamos de pessoas com o seu perfil, com a sua carreira, com a sua dimensão, e que têm vindo a fazer passos sucessivos, evoluções sucessivas, percursos sucessivos de aprofundamento, de um trabalho de maior complexidade, de maior sofisticação, e portanto toda a minha admiração também pelo seu trabalho, e deixo-lhe estas perguntas no sentido de poder dar a oportunidade de explicar melhor a sua opção inicial e os seus 3 paradigmas. Muito obrigado. Só mesmo para te passar a... Muito obrigado, Sr. António Alvo. Sou. Uh, 63 anos, pá. Este tipo de... eu quero agradecer as questões que o professor António Nova colocou, as suas provocações, embora eu acho que tenho de encontrar uma palavra diferente para provocação. A provocação continua a ser a mesma coisa muito negativa, eu não acho que fosse nada negativo. Quero-lhe agradecer isso e começar a responder à primeira questão, que é uma questão absolutamente que eu não estava nada à espera. Estava à espera de muitas questões, mas não estava à espera desta questão. Eu de facto acho que tentei fazer uma lição a partir do ensaio, eu tentei isso, embora na verdade a lição que eu tentei fazer foi para o júri, não foi a pensar em alunos. Por outro lado, tenho um pequeno problema, é que eu aqui não quero parecer arrogante, pá. É que eu há muito tempo que não dou lições aos meus alunos. Lições no sentido de quer dizer, dou lições, eu explico. Eu normalmente inicio o ano mapeando, portanto, inicio os módulos,
divido as minhas unidades curriculares em módulos. Inicio os módulos com uma lição, mas é uma lição de mapeamento. E depois, todo o trabalho se faz a partir do trabalho que os alunos realizam. Trabalho que é feito através de feedback, discussão, e que muitas vezes são o motivo para a discussão nas aulas. E, portanto, eu admito que estou um bocadinho destreinado em lições. Eu trabalho muito mais sobre... eu dou lições, não é essa a minha questão. Quando eu faço abordagens críticas do trabalho dos alunos, quando eu dou feedback, quando eu faço emergir equívocos, de alguma forma, isto acaba por ser uma lição. Mas não é uma lição no sentido mais tradicional, de que eu chego lá com tudo pronto e acabado. E depois, ainda por cima, nesta altura do Covid, eu descobri uma técnica que me deu muito jeito e que eu vou continuar a utilizar. Uma técnica é um dispositivo. Aqui na Universidade do Porto nós temos um dispositivo que é o Panopto. O Panopto permite-nos gravar as aulas. E, portanto, nós gravamos as aulas, colocamos as aulas na nossa plataforma no Moodle e depois aquilo permite aos alunos realizar algum trabalho e depois a aula dá-se... E depois há uma terceira aula, que é uma aula presencial, através do Zoom. E descobri no Panopto que as minhas lições, que normalmente levam 1h30, em média, podiam ser lições feitas em 20, 25 minutos. Eu estou absolutamente encantado com esta eficácia de utilizar mais vezes o Panopto, não é? Embora me pareça que em termos eu necessito do presencial. E não é por questões pedagógicas, é por questões de personalidade, é por questões de feitio. Mas vou continuar a utilizar Panoptos. Portanto, eu não pensei de facto nisto como uma lição. Eu pensei nisto como, se fizer uma palestra, não foi pensada para os meus alunos, nomeadamente porque este tipo de assunto que eu trago aqui não é um assunto que eu trabalho com os meus alunos da Psicologia da Educação. Eles são alunos do segundo semestre e, portanto, seria absolutamente pouco sensato, mas com os meus alunos de mestrado, de alguma forma aproxima-se disto, aproxima-se muito deste registro. Embora com este trabalho, eu acho que quando refletirmos sobre as questões do poder, provavelmente a lição será mais burilada, será mais organizada de uma forma conceptualmente mais sustentada. Eventualmente, esta poderia ser uma lição para os meus alunos de mestrado, mas eu confesso-lhe que não pensei nisto como uma lição. Porque, de facto, eu tenho vindo a afastar do modelo da lição. O modelo da lição é alguma coisa que só existe, isto eu defendo. Defendo para mim e defendo para todos os professores. As lições, como dizia o Claparede, só fazem sentido quando é para responder a uma questão dos alunos. Claparede defendia isto. E eu acho que é um princípio muito interessante de pensar em realizar lições que eventualmente correspondam a questões dos alunos ou a questões que eu acho que são questões que se vão colocar. E, portanto, não tenho muito mais a dizer sobre isso. Quanto à questão da segunda questão, concordo com você. Acho que o júri ficou esclarecido, que o Rui tem lições para o júri, mas não tem lições para os alunos. Acho que ficamos todos esclarecidos. Mais ou menos isso. Não, eu volto a dizer que as lições são fundamentais. E quero dizer que não quero desvalorizar o papel das lições. Senão eu não frequentava congressos, senão eu não ia a seminários, senão eu não ia assistir a aulas dadas por outras pessoas. As lições são uma forma económica, muitas vezes, de nos permitir poupar trabalho no imenso trabalho que nós temos. São questões, muitas vezes, de nos permitir ter acesso a alguma coisa que sozinhos não chegamos lá. E, portanto, não se trata de desvalorizar as lições. Trata-se de recusar a lição da forma exclusiva, da forma única, como o único dispositivo de interlocução, que nem sequer é um dispositivo de interlocução, é um dispositivo de difusão de saber entre pessoas e alunos. É a minha única crítica à lição. Pelo contrário, houve lições da minha vida que foram fundamentais. Ainda bem que elas existiram. Aliás, eu costumo dizer a brincar que, infelizmente, nunca tive uma boa lição sobre construtivismo. E, portanto, levei para aí 10 anos a compreender o que era o construtivismo piagetiano. Portanto, se eu tivesse tido uma boa lição sobre construtivismo, não tive,
provavelmente o tempo que eu teria poupado, eu teria sido liberto, não é? De tanto trabalho e de tanta angústia e de tanta ansiedade. Quanto à sua questão, eu estou de acordo consigo que, de facto, o termo ensaio não é o termo mais adequado. E deixo-me passar para outra questão, que é a questão do meu doutoramento. De facto, o professor, no meu doutoramento, termina a última questão comum, qual que é esta? No seu título está lá escrito Escola e Influência Educativa. E isto só aparece na conclusão da tese. Eu, na altura, respondi dizendo assim, pois, está na conclusão da tese, que no fundo corresponde a um processo em que eu só tenho consciência disto mesmo no fim do trabalho. E esta foi a solução que eu encontrei para o satisfazer. Mas, na verdade, esta questão ficou, porque depois da minha tese, a questão da influência educativa adquiriu uma grande importância no sentido não de recusar a influência educativa, mas de discutir como é que esta influência educativa ocorre. E isso, de facto, é alguma coisa que ainda bem que me diz, que está de alguma forma presente neste trabalho que eu faço. A questão Agora, não foi fácil, porque eu fui formado na Escola de Magistério Primário do Porto, e nós na Escola de Magistério Primário do Porto, quando lá saímos convencidos que com a nossa energia, com as nossas convicções, com os nossos saberes, nós iríamos entrar numa sala de aula e transformar aquela sala e transformar o mundo. Eu acho que muitos de nós sofremos muito com isto, quando descobrimos que isto era um processo mais complexo, mas seja como for, esta dimensão do discurso poerocêntrico, que é marcante na minha formação como professor de princípio, e quando eu digo é marcante pela positiva e é marcante pela negativa, embora me pareça que é mais o positivo que eu tenho que referir. Isto esteve sempre presente, nas minhas idiosincrasias. E, de alguma forma, digamos que o primeiro grande momento de ruptura é quando eu leio Montessori no original e descubro que a Montessori que eu li não era a Montessori que me tinham apresentado. Isto, portanto, é um processo que continua, é um processo difícil, não é? E é um processo que prossegue para lá da tese de doutoramento e que, de alguma forma, está presente aqui neste livro. Agora, indo às suas provocações, que são provocações, quem me dera a mim que a minha vida fosse só constituída por estas provocações, eu, relativamente à questão de George Steiner, eu responderia retomando. Outro dia pediram-me para escrever um texto num livro sobre Paulo Freire. E eu disse, mas o que é que eu vou dizer sobre Paulo Freire, pá, que já não tenha sido dito? E pensei, e tomei uma decisão, que foi apresentar o modo como o livro Extensão ou Comunicação, do Paulo Freire, afetou a minha visão da educação. Como é que lhe deu um outro rigor? Como é que Álvaro contribuiu para aburilar? Nomeadamente, na opção, que não é só minha, e da Ariana, de batizar o terceiro paradigma como paradigma da comunicação. Eu não estou a dizer que na pedagogia do oprimido, na pedagogia da esperança, eu também poderia ir. Mas na Extensão e Comunicação, que é um livro que ele constrói para engenheiros agrónomos, no âmbito das transformações do Chile, da Revolução Agrícola no Chile, em que ele põe em confronto os especialistas, como os engenheiros, a terem de dialogar como camponeses. Dois modos de ver, duas mentalidades. E é a partir daqui, é neste esforço em que o engenheiro não renega os seus conhecimentos, mas não os usa para colonizar o outro. Ele tende os seus conhecimentos, nomeadamente, isto sou eu a dizer, não é o Paulo Freire, já sou eu a dizer, os seus conhecimentos, de alguma forma, permitem eventualmente compreender o conhecimento. E é nesse sentido que me parece que o paradigma da instrução tem um problema. Porque o paradigma da instrução anula completamente o outro. O paradigma da instrução desperdiça o talento do outro.
Não se trata propriamente de aceitar tudo. Não se trata de aceitar a ignorância. Não se trata de aceitar o estereótipo. Não se trata de aceitar o preconceito. Mas trata-se de perceber, e quem o diz, creio eu, que é o Pernod, de perceber o que é que faz um professor no diálogo, na sala de aula, o que é que ele pode fazer quando se tem de defrontar com o preconceito. Como é que ele lida com o preconceito? Como é que isto se pode transformar num ato educativo? E, portanto, é alguma coisa de profundamente dilemático, mas que de alguma maneira eu acho que contribui para se perceber como a profissão docente é uma profissão tecnicamente complexa e humanamente complexa, certamente. Porque, de facto, para isto não há respostas prévias. Admito que a nossa experiência nos vai permitir ir lidando com estas coisas. A nossa experiência vai nos dando bagagem para perceber que, muitas vezes, os problemas que os alunos nos vão colocar daqui a 2 anos são problemas que os alunos já nos colocaram hoje ou que nos colocaram ontem. Eu admito isto. Mas, quer dizer, a questão de reconhecer o outro não se trata propriamente de um ato paternalista. Trata-se de perceber, se eu não reconheço o outro nas suas singularidades, nas suas ideias, a minha mensagem provavelmente não vai passar. A minha capacidade de influenciar vai deixar de ter sentido. Por isso é que muitas vezes encontro alunos meus, 3, 4 anos, e disse, mas nós falamos disso há 3 anos. Professor, não me lembro nada. Porque esta coisa também é uma coisa que esteja garantida pela técnica didática. Esta é alguma coisa que é dilemática, quer dizer, a situação do insucesso aqui tem que ser vista também como condição da nossa própria profissão. Não é justificar os meus insucessos, é reconhecer que há momentos em que eu não consigo lá tocar. E esta dimensão é uma dimensão que o paradigma da instrução tende a desvalorizar e que, ao desvalorizar isto, contribui para a desvalorização do próprio trabalho do professor. Porque, na verdade, eu lembro, já que há um bocado falou da Maria Filomena Mónica, ela também diz, mas para que é que precisamos de pedagogia? O que precisamos é de saber. A pedagogia eu sei, eu ensino, e acabou. Porque, de facto, o outro não existe. E o outro tem que existir. E volto a dizer, o outro existe não por paternalismo, o outro existe não por generosidade da minha parte, o outro existe porque, se o outro não existir, o que é que eu estou ali a fazer? Quanto à questão da violência, eu acho que o ato de educar e o ato de aprender algumas vezes é um ato violento. Por isso eu normalmente sou muito cruel quando venho falar da dimensão lúdica das aprendizagens, quando venho falar do prazer da aprendizagem. E costumo dizer, a minha tese de doutoramento não me deu prazer nenhum, só me trouxe sofrimento. Agora, porque é que eu a fiz? E porque é que no fim olho para aquela tese e digo, valeu a pena? Porque, de alguma forma, aqueles conflitos, aquela angústia, aqueles impasses, aquele confrontar-me com a minha incompetência, aquele confrontar-me com o facto de não ter palavras, aquilo que me fez sofrer tinha um sentido. E o problema da escola hoje, é que a maior parte das vezes a escola não tem sentido nenhum. Só tem sentido quando o aluno vai responder ao exame A, ao exame B. Este, para mim, aliás, para mim é o problema que acho que me vai mobilizar para os restos dos meus dias, que é a necessidade de perceber, a escola tem que ter um sentido cultural. E portanto, não se trata propriamente e a questão do prazer é uma questão que não vai... Aliás, eu discordo. A escola tem que ter significado, não tem que dar prazer. Se as pessoas se sentirem bem na escola, sentirem prazer na escola, fantástico. Mas a grande questão, isto é muito interessante, por exemplo, num trabalho com crianças. Por exemplo, no trabalho com matemática. É preciso que a matemática seja prazerosa. É preciso que a matemática tenha sentido e tenha significado. Se tiver sentido e significado, certamente poderá criar condições para que o trabalho de matemática possa constituir, algumas vezes, momentos de prazer. Agora, quanto à questão das reguadas, tudo seria tão fácil se com 2 reguadas eu resolvesse os problemas do mundo. E se eu estivesse convencido disso, eu defenderia isso em voz alta. Agora, também acho, eu só conheço o livro do Chesterton, não é esse que estou aqui guardado, é um livro do Chesterton em que ele... É um livro em que é uma luta entre a polícia e os anarquistas, e que o livro termina
o chefe da polícia é o chefe dos anarquistas. Porque sem anarquistas não havia polícia. Eu acho isto uma coisa, é um livro fabuloso do ponto de vista da compreensão do nosso tempo. Mas quanto ao Chesterton, a grande questão é, eu admito, porque na verdade eu acho que o Chesterton está a ser um bocadinho caricatural. Porque mesmo, eu estou a pensar na Maria Montessori, já nem falo do Dewey, nem falo do Freire. Estou a pensar em Montessori, estou a pensar na Amélia Amei, estou a pensar no De Crowley. Eles não andavam tão em cima dos alunos como isso. Quer dizer, o movimento da educação nova tem os seus equívocos, e os seus equívocos são equívocos do fundo. Esta ideia de que se educa segundo a natureza da criança, esta ideia da desvalorização da educação como um ato cultural é um grande equívoco. Mas, na verdade, esses equívocos não os impediram de construir dispositivos pedagógicos feitos muito na base da intuição, feito muito na base da reflexão, presumo eu, que de alguma forma não fazem aquilo que o professor tem este trabalho constante, de controle constante sobre os alunos. Pelo contrário, eu acho que alguns dispositivos que a Maria Montessori constrói, que na minha opinião, visto à luz de hoje, me parecem muito tradicionais, mas parecem muito... São, de alguma forma, ela própria diz que a liberdade dos alunos está diretamente relacionada com o ambiente que eu crio para que eles sejam livres. Ela diz isso. E, portanto, não me parece. Agora, o que me parece é outra coisa. É que eu não posso fazer pelos meus alunos aquilo que aos meus alunos compete fazer. Isto parece-me que é um princípio sagrado. O que não significa que os possa abandonar. Porque muitas vezes, em nome deste princípio, muitas vezes há processos de abandono. Nomeadamente no ensino superior. Que não se fazem por maldade, que não se fazem por incompetência, que não se fazem por desleixo, fazem-se por crença. Nomeadamente, quando o discurso hoje é o discurso em que a gente vai a 2 ou 3 dispositivos, nomeadamente ao problem-based learning, à aprendizagem baseada na resolução de problemas. Quando nós vamos ver uma parte significativa da literatura sobre isto, de facto, aponta para a ideia do aluno como um ser culturalmente autossuficiente. E isto pode gerar, de facto, esta ideia de que a função que o aluno cresce se o professor o abandona. Não. O professor tem que estar presente quando tem que estar presente e tem que estar ausente. Mas essa ausência tem que corresponder a uma decisão pedagógica. E, portanto, eu diria que esta maneira de olhar para as novas... Agora, também admito que as novas pedagogias se puseram a jeito. No momento em que desprezaram o conflito epistemológico como uma questão central e decisiva do processo, da importância da escola e do processo de educação. Isto eu admito que sim. Agora, enfim, mas o grande problema é que eles também não criticam por aí, porque para eles não há conflito epistemológico. Para eles é como é que um ignorante pode estabelecer um conflito epistemológico com alguém que sabe. É exatamente porque ele não sabe que tem condições de construir um conflito epistemológico. A última questão eu não lhe vou responder, porque vou ter que pensar sobre ela, sobre o comum e o público. Embora eu sou muito sensível a isso. Para mim, a escola pública não é uma escola que garante o respeito pelos direitos dos professores. Para mim, a escola pública é fundamental porque é condição da democracia. A escola pública é que nos permite que os seus alunos acedam ao mínimo cultural comum, como diria o Bourdieu. A escola pública é que garante que a física, a matemática, a filosofia, a literatura e a música possam ser objeto de partilha. Que não continuem, que este acesso não seja um acesso assimétrico. Que as pessoas tenham a possibilidade de viver isso e depois de tomar as suas decisões. E neste sentido, a escola pública é a escola do comum. Também é a escola em que eu vejo que há outros mundos. É a escola em que eu tenho condições de construir um olhar cosmopolita, que me parece que é, de facto, um dos grandes desafios da nossa escola. A construção de um olhar cosmopolita. E, portanto, era o que eu teria para dizer. Embora, quando eu falo das questões da comunicação, quando falamos do paradigma da comunicação, nós queremos falar de alguma coisa do ponto de vista do professor. Isto é, enquanto, no caso da instrução, o professor instrui, no caso da aprendizagem, o professor facilita,
No caso da comunicação, o que resta ao professor é comunicar e criar as condições para a comunicação. Comunicação entre alunos que são aquilo que são e aquilo que sabem, e um conjunto de saberes que estão culturalmente validados e que são entendidos como decisivos para a vida do mundo. E não é só dos saberes, é dos saberes e dos modos de pensar, é dos saberes e das racionalidades, é do saber e das atitudes. É nesse sentido que nós, dizendo aquilo que ontem dizia, o professor não consegue garantir as aprendizagens dos seus alunos. Não consegue dizer, o meu aluno vai desenvolver uma visão crítica sobre este assunto inicial. Mas eu tenho que criar as condições para que ele o possa fazer. Embora, a partir de uma certa altura, isto é terrível, é alguma coisa que me escapa. Mas também, como diz o Merriam, nós não somos propriamente Dr. Jekyll. A imagem do Dr. Jekyll, uma imagem do professor, é uma imagem ilusória, é uma imagem autocrática. Muito obrigado. Muito obrigado ao Rui, muito obrigado pelas questões também e eu pelas respostas. Eu julgo que essa sua última questão sobre a escola e a escola pública e a democracia nos coloca muito no coração daquilo que eu também estava a tentar dizer sobre o consumismo, não é? Que é, no fundo, esta divisória que todos nós fazemos há muito tempo. João Barroso, por exemplo, insistia muito sobre isso, mas que vale a pena insistir cada vez mais, que é que a escola é uma instituição e não é um serviço, justamente. É por isso que a escola não é um serviço, não é? Não é um serviço que esteja à disposição dos alunos a título individual para o seu consumo, não é? É muito mais do que isso e é, obviamente, uma instituição, não é? Quando o Rui estava a falar, e para terminar mesmo, eu lembrei-me muito do Alain. O Alain é um filósofo francês do princípio do século XX, que é uma das pessoas que eu não me canso de ler e de reler, nomeadamente os seus Repos sur l'éducation. E o Alain, para mim, dá a certa altura uma definição de professor, que está muito no coração das respostas que o Rui deu, e que é uma resposta que eu acho absolutamente extraordinária do que é ser professor. Não é? E diz ele, ser professor é conseguir que os alunos se agradem, no fim, com aquilo que no princípio não gostavam nada, não é? E isto para mim é uma definição absolutamente extraordinária. Portanto, não se trata de ficar naquilo de que o aluno gosta, não é? O menino gosta disto, ou o menino não gosta daquilo, não. Trata-se de construir qualquer coisa e da pessoa conseguir gostar, no fim do nosso trabalho, de uma coisa que no princípio do nosso trabalho não gostava nada. Criar o desejo, não é? Criar o desejo de aprender. É, exatamente. Eu creio que no seu paradigma de comunicação, eu julgo que vai ser preciso, é a minha sugestão de reflexão, alargar a reflexão para além da dimensão de comunicação no sentido estrito do termo, não é? Da comunicação entre o professor e os alunos, e claro que a comunicação implica dois, não é? Mas alargá-lo a essa outra ideia do comum e do público, porque eu acho que é nisso que nós vamos ter o nosso grande debate para os próximos anos, e eu acho que a Covid acentuou muito esse debate. Uma ideia, temos que construir boas plataformas, bons conteúdos, boas maneiras, etc. e tal, e essa relação, eu acho que esse debate vai estar no coração das nossas reflexões nos próximos anos. É bom que nos preparemos para isso. Muito obrigado ao Rui, muito obrigado aos seus professores, muito obrigado.